Bom dia, hoje são 27 de abril de 2016, Brasília, Distrito Federal, quarta-feira. O ateu Anderson dos Santos encaminhou-me um comentário que é digno de um vídeo e estou aqui para fazê-lo. Em relação ao comentário do Anderson dos Santos, fiz um artigo e encaminhei esse artigo a ele. Pois bem, você verá agora o comentário do ateu Anderson dos Santos e em seguida você ouvirá meu artigo em minha voz, acompanhado por imagens de Brasília. As imagens de Brasília que você verá são do Pontão do Lago Sul. O Pontão do Lago Sul é um lugar de lazer lindo, maravilhoso, com lanchonetes, restaurantes, um lago artificial, etc. E tudo isso com acesso gratuito ao povo, ao público. Portanto, vamos lá ao comentário do ateu Anderson dos Santos e ao meu artigo lido por mim, acompanhado por imagens de Brasília. O ateu Anderson dos Santos encaminhou a mim o comentário que aí está. Abre aspas. Diz assim o Anderson. Abre aspas. Já acreditei em deuses. Hoje tô fora. Esses deuses iguais a nós, carregados de paixões humanas, como posso acreditar neles, cheios de defeitos? Fecha aspas. Eis aí o recado de Anderson dos Santos. Vamos agora ao meu comentário, a minha análise sobre o teor desse comentário. Por que os deuses são iguais ao homem? Caro leitor, o ateu Anderson dos Santos diz claramente que já acreditou em deuses, mas atualmente não acredita mais neles. E por que o Anderson não acredita mais em deuses? Ora, ele diz que não acredita mais em deuses porque descobriu que os deuses são iguais a nós, humanos, carregados de paixões e cheios de defeitos. O Anderson, caro leitor, acertou na mosca em cheio. De fato, os deuses são iguais a nós, humanos. E por que os deuses são iguais ao homem? Ora, a resposta é muito fácil. Os deuses são iguais ao homem porque são criados pelo homem. É o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Dessa forma, quando o homem cria deuses, transmite a eles algumas de suas características. Para que você, leitor, entenda esse processo de criação, de início, dar-lhe-ei um exemplo prático em nossa cultura. Veja como se processa, por exemplo, a criação de um boneco. Um homem ou uma mulher deseja criar um boneco de madeira. Pega a madeira em estado bruto e começa a trabalhar com ela. Aos poucos, surge o corpo do boneco, com as duas pernas. O homem tem duas pernas, logo o boneco também terá duas pernas. Percebeu, leitor, como o homem, ao criar um boneco, transmite a ele características suas? O boneco terá duas pernas porque o homem, seu criador, tem duas pernas. O boneco terá também dois olhos. Por quê? Porque o homem, seu criador, tem dois olhos. O boneco terá também dois braços. Por quê? Porque o homem, seu criador, tem dois braços. E assim por diante.
É fácil perceber, caro leitor, que o homem, ao criar o boneco, coloca nesse boneco algumas características suas. Entendeu, leitor? Com os deuses ocorre a mesma coisa. Os deuses, como os bonecos, são uma criação do homem. Ao criar deuses, o homem coloca neles algumas características suas. Como o homem se espalha por todo o planeta Terra, passa a ter visões diferentes de mundos. Homens com visões diferentes, deuses diferentes, religiões diferentes. Veja, caro leitor, como exemplo, o Deus Javé, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. A que sociedade pertence esse Deus? Ele pertence à antiga sociedade hebraica, não é mesmo? Ou seja, os hebreus criaram o Deus Javé. Ele é, portanto, um Deus hebreu, e não um Deus egípcio, um Deus grego, um Deus fenício, etc. Os egípcios e os gregos criaram outros deuses, diferentes do Deus criado pelo povo hebreu. Pois bem, porque o Deus Javé é um Deus bastante ciumento, ou seja, não suporta que seu povo adore outros deuses. Ora, o Deus Javé é ciumento porque o homem hebreu, seu criador, era um homem ciumento. Naquele tempo, naquela época, não havia liberdade de crença, como temos hoje, por exemplo, no Brasil. A exemplo de outros povos, o povo hebreu era um povo intolerante, religioso, ciumento. Ao criar o Deus Javé, transmitiu a esse Deus um de seus defeitos, a intolerância religiosa. E o Deus Javé, a exemplo do boneco de madeira, adquiriu uma característica humana, um defeito humano. Passou a ser um Deus ciumento. Porque o Deus Javé era um Deus tribal. Ora, o Deus Javé era um Deus tribal porque o homem hebreu, seu criador, era um homem tribal. Homem ciumento cria deuses ciumentos. Homem tribal cria deuses tribais. Ou seja, ao criar deuses, o homem transmite a eles algumas características humanas. Você, leitor amigo, está entendendo, não é mesmo? Porque o Deus Javé era um Deus guerreiro. Ora, o Deus Javé era um Deus guerreiro porque o homem hebreu, seu criador, era um povo guerreiro. Ao criar o Deus Javé, o homem hebreu transmitiu a esse Deus mais uma característica humana, guerreiro. Naquele tempo, imperava a violência, a guerra. Os povos eram guerreiros, ou seja, viviam brigando ao fio da espada. O Deus Javé, então, absorveu mais uma característica do povo que o criou. Porque o Deus Javé era um Deus nômade, que vivia viajando pelos desertos. Ora, o Deus Javé era um Deus nômade, porque o homem hebreu, seu criador, era nômade. Ao criar o Deus Javé, o homem colocou nele mais uma característica humana. Entendeu, leitor? Como o homem cria deuses à sua imagem e semelhança? Outros deuses são diferentes do Deus Javé. Por quê? Ora, porque cada povo cria seus deuses de acordo com a cultura do lugar em que moram.
Por exemplo, se um determinado povo não é nômade, seus deuses, obviamente, não serão nômades. Se um determinado povo não é guerreiro, seus deuses, obviamente, não serão guerreiros. Se um determinado povo respeita a crença de outras pessoas, seus deuses não serão ciumentos, intolerantes. Entendeu, leitor? Portanto, o ateu Anderson dos Santos fez um comentário curto, mas certíssimo, muito inteligente. Ele diz que não acredita mais em deuses, porque descobriu que eles são iguais ao homem, marcados por defeitos humanos, paixões, ódio, raiva, ciúme, intolerância, etc.